Semana passada nós trabalhamos e estávamos por aqui, não necessariamente aqui. Começamos aqui, mas saímos daqui, fomos para outros lugares e conversamos sobre os nossos desafios para 2015, aquilo que temos entendido que é o que Deus nos tem dado como igreja para o ano que vem. Desafios onde ele abrange ou ele atinge pessoas. A nossa ideia é alcançar e sempre trabalhar mais e mais com pessoas. Não são conquistas de espaço, mas os espaços eles têm a ver ou eles funcionam para nós alcançarmos e atingirmos mais pessoas. São desafios para a arca e tem sido bastante interessante quando a gente vê o crescimento da arca na cidade. Quando você está, por exemplo, num posto de gasolina ou num supermercado e vem uma criança e te procura e te chama e começa a conversar com você, e logo depois vem a família daquela criança e ela conta a importância da arca naquela família. E não são poucas vezes o que eu tenho escutado de outras pessoas, o que a referência ou a referência da arca na família, o significado da transformação daquela família pelo trabalho da arca. Se nós vamos conseguir alcançar ano que vem aproximadamente 300 crianças, são 300 crianças que a gente atinge diretamente e indiretamente a gente atinge as famílias todas. Sabe lá Deus quantas outras pessoas nós estamos alcançando. Nós estamos alcançando e crescendo no berçário, nós estamos alcançando e crescendo no Geração Criança, estamos alcançando e crescendo na Lighthouse, preparando um espaço melhor para a Lighthouse. Se nós acreditamos que a nossa igreja precisa transformar essa cidade, nós temos a necessidade e a crença de que, como igreja, nós precisamos crescer no aprendizado, no estudo da palavra. E para crescer no estudo da palavra, nós temos que ter classes mais qualificadas. E verdadeiramente nós não temos classes qualificadas dentro da nossa igreja, e para isso a gente tem que trabalhar e desenvolver melhores classes, espaço, infraestrutura. E é isso que nós estamos trabalhando e projetando para o ano que vem. E se Deus quiser, a gente terá classes e aí a gente vai poder estudar um pouco mais para uma igreja bem afiada na palavra de Deus. Timóteo diz que a gente tem que se apresentar como um obreiro qualificado, de que não tem nada a se envergonhar, que cada um de nós tenhamos um caráter tal que as pessoas olhem para a gente e que a gente não tenha nada a se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então, o crescimento de manejar bem a Bíblia é algo e um desafio de cada um de nós. Então, nós temos que ter classes de matérias, estudos e assim por diante. O crescer, a sala Luiz Riscado, que será das 6 da manhã às 6 da noite, que é o que o Luiz mais deseja, com o busto dele e assim por diante. Isso acontecerá, mas ainda essa semana estava conversando com Israel, da gente fazer a parceria com a FLAM, a Faculdade Latino-Americana de Teologia, e a gente ter aqui um polo da faculdade. Ele já conversou com a própria faculdade, isso já está caminhando. Então, se Deus quiser, ano que vem a gente tem um polo da Faculdade de Teologia aqui, e aí vocês vão poder estudar teologia aqui na nossa igreja. Bacana isso, né? Agora, sinceridade, a gente vai fazer as classes, a gente vai trazer a faculdade teológica. Agora, se vocês não vierem, eu vou lembrar sempre do Jonas Madureira dizendo que o pastor quebra as ovelhas, a perna das ovelhas. Isso eu vou fazer, quebrar a perna das ovelhas, entendeu, Alê? Então esses são alguns projetos para o ano que vem. Próximo passo, baseado nisso, eu lembro sempre do pastor Ari Veloso, que me criou como pastor. E ele contava sempre de algumas situações que, como pastor, ele enfrentou.
e algumas delas ele tinha que passar por determinadas crises, e essas crises ele sempre ia para a palavra. Num determinado momento da Igreja Batista do Morumbi, ele estava com uma crise que ele estava enfrentando na liderança da igreja, e ele até estava nos Estados Unidos, e alguém ligou para ele e disse: acho melhor o senhor voltar, porque nós estamos passando por uma crise braba. E ele voltou, ele identificou a crise, e ele disse: André, para resolver aquela crise, eu marquei uma reunião num período à frente, e eu estudei 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que fala muito de como deve se administrar uma igreja, e eu li e reli, e li e reli, e li e reli aquele texto durante vários dias, e fui muito bem preparado para aquelas reuniões, com o texto da Bíblia claro na minha cabeça, e aí eu cheguei e administrei bem aquelas reuniões. Nessa fase que a gente começou a falar do próximo passo, e um passo grande, a Dani às vezes falava para mim: será que esse passo não é grande demais? Ela me motivava para caramba, sabe? Ela me dava aquela segurança, e eu seguro de dar esse passo. Ela: será que esse passo não é grande para caramba? E eu assim me sentindo bem, firme, e eu olhava para esse passo e dizia: o que eu posso estudar na Bíblia para me segurar de que nós estamos dando o passo certo? E eu lembrei de 2 personagens bíblicos que viveram um momento de não como o nosso, que o passo que eles deram foi muito maior, que foi Neemias e Esdras. Neemias, ele fez a reconstrução dos muros de Israel, e Esdras fez a reconstrução do templo de Israel. Mas Neemias eu li, reli, falei: alguma coisa ele tem para me ensinar nesse período onde ele desafiava o povo de Israel a um período de passo maior que a perna, e ele tinha que convencer um monte de pessoas, ele tinha que enfrentar exército inimigo, ele tinha que fazer acordo, ele tinha que enfrentar oposição a situações onde nada confortáveis. Como é que ele se posicionou nessa história toda? E eu li, reli várias vezes, e eu confesso que eu tirei muitas lições desse texto, e eu queria partilhar com vocês a primeira delas, porque nenhum passo, nenhum projeto, nenhum escopo bíblico pode ser dado sem esse primeiro passo. Por quê? Nós chegamos até aqui, e nós precisamos ir mais longe. Nenhuma igreja pode ficar parada no seu espaço e no tempo, porque a igreja, ela tem que enxergar quais são os problemas do local onde ele está inserido e tentar resolver. Se você me perguntasse: André, você gostaria de ficar parado no tempo e com essa comunidade que nós temos aqui hoje, e ficar com este povo que nós temos aqui, e aqui administrar essa situação, e falar: gente, vamos ser felizes só nós aqui, vamos montar uma comunidade bacana, legal, onde a gente se gosta e a gente vai resolver os nossos problemas? Eu amaria, gente, eu amaria. Esse seria para mim o maior desafio de todos, e talvez a maior realização. Olhar e falar assim: gente, vamos ser felizes. É isso que a gente precisa, é olhar para o Arley e falar assim: Arley, vamos ser felizes a gente. É olhar para a Alessandra, minha cunhada, e falar assim: Ale, vai procurar outra igreja, porque assim eu consigo ser feliz. Sabe, é olhar para essa situação toda e dizer: gente, vamos olhar aqui e ficar aqui entre nós. Mas eu não consigo enxergar a igreja como um organismo ou uma organização que ela tem que ficar parada tentando resolver os problemas internos, porque a igreja é sal e luz do mundo. Ela foi inserida e criada por Deus, colocada no mundo para resolver os problemas do mundo. Esse mundo jaz no maligno, e por isso a igreja precisa ir aonde o maligno está e brilhar a luz de Cristo. Eu lembro quando nós saímos daquele espaço menor, na Benedito Storani, e viemos para cá, o Ziel Machado profetizou a seguinte palavra sobre nós: servo bom e fiel, porque foste fiel sobre os pequenos problemas, sobre os muitos problemas te colocarei.
Eu digo que a culpa é dele. E até hoje, quando eu falo com ele, eu digo: Ziel, eu não sei como eu gosto de você, porque você profetizou algo sobre nós que a culpa é sua. Na verdade, não foi uma profecia, mas foi uma constatação de uma realidade. Igreja que quer ser saudável é igreja que compra briga. Igreja que quer ser saudável é igreja que cresce olhando para a sociedade que ela está instituída ou colocada, instaurada, e ela vai comprar a briga daquela sociedade e vai lutar por melhorar aquela sociedade. Por isso que a gente acredita que nós precisamos ser uma igreja que transforma, uma igreja que modifica. Para ser transformadora, precisamos nos transformar, precisamos ser alterados, modificados pela palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar parados, não dá para ficar aqui e olhando a nós mesmos e dizendo: nós vamos ficar aqui. O desafio da arca é um desafio, o desafio de crescer, ampliando o espaço dos jovens, da nova geração, para trazer essa moçada para cá, colocar pista de skate, colocar uma quadra para tirar essa moçada da rua e trazer para cá, quem sabe mantê-los da sexta-feira à noite ao domingo à noite dentro da igreja, para eles só voltarem para casa para ir para a escola. É um desafio grande, mas é um desafio para poder trabalhar e resgatar essa moçada, criar um ambiente de igreja onde a terceira idade vai ser bem acolhida, quem sabe ter umas cadeiras confortáveis, com os leques de ar-condicionado para eles, com água e assento que aquece. O Zé sempre gosta disso, no inverno, a cadeira que aquece o assento para o Zé, e assim por diante. Ótimo, quem sabe lá no futuro a gente consegue algumas coisas assim para a terceira idade. O Zé já está me pedindo essas coisas, mas é um sonho. Vamos correr atrás do sonho, porque o que nós vimos semana passada é que a igreja tem a capacidade de olhar a terra seca, olhar o deserto, e por causa do Espírito Santo de Deus, enxergar a transformação que ali pode acontecer. Igreja é a única instituição na face da terra que, através do Espírito Santo de Deus, pode transformar o lugar através de pessoas transformadas. É a igreja, porque é o único lugar que Deus modifica de fato. Olhando para isso, nós chegamos até aqui e precisamos ir mais longe. Qual é o primeiro passo desse projeto todo? É fazer um apelo financeiro, é convocar pessoas, é fazer um movimento de motivacional, é chamar você a sair do seu banco e dizer: levante-se daí e vá trabalhar, arregace a sua manga, e você precisa parar de fazer nada e fazer coisas. Esse é o primeiro passo. Não foi assim com Neemias, e eu creio que não pode ser assim conosco. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia em Neemias 1, de 1 a 11, só tem 1, de 1 a 11, abre aí a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, no primeiro versículo até o 11º versículo. O primeiro passo é a oração. O primeiro passo é a oração, e eu quero que você saia daqui engajado na oração. O que Neemias fez foi orar, e o que nós precisamos fazer e aprender é orar. O primeiro passo é a oração. O texto diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse
Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e eu os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Quero olhar para esse texto e pensar em alguns princípios a respeito da oração. Primeiro, que Neemias, o que ele fez e o passo dado por ele foram passos de oração. Princípios que ele aplicou na sua oração. Ele não movimentou nada, ele não fez nada, ele não agiu nada, ele não propôs nada, enquanto ele não orou. Mesmo se você continuar lendo o texto, você vai ver que ainda assim, quando ele chegou em Jerusalém, ele deu uma volta na cidade, e sem falar nada com ninguém, sem propor o que estava no coração dele, ele primeiro manteve todo o seu sonho em oração. Interessante é que um homem como Neemias, o que ele fez foi orar. Qual era a sua função? Ele era copeiro do rei. O que aconteceu? Um dia ele estava trabalhando, estava, sei lá eu, fazendo o quê, e não sei nem aonde. Chegou o irmão dele, Anani, e chegou de Jerusalém, e ele perguntou: escuta, como é que está Jerusalém, e como é que estão as pessoas que estão, ou que ficaram lá, depois que nós fomos destruídos pela Babilônia e levados para o exílio? Ele disse, o irmão respondeu dizendo: o pessoal lá está sofrendo bastante e continuam sendo muito humilhados, porque o muro está totalmente destruído e a cidade está totalmente vulnerável. Entram lá, usam e abusam da gente, ou seja, aquele povo está sofrendo pra caramba. Quando Neemias ouve isso, diz que ele chora e fica triste durante muito tempo. E ele era copeiro do rei. Ele começa a orar por causa disso, e um dia ele chega na presença do rei com a cara abatida. O rei era Artaxerxes, e ele pergunta: escuta, eu nunca te vi com essa cara assim, por que é que você está tão triste desse jeito? E ele responde dizendo, antes da resposta ele faz uma oração rápida, diz, faca na bota, né? Senhor, eu quero dizer que os meus compatriotas estão lá em Jerusalém e eles estão sofrendo porque o muro está derrubado. E se o Senhor permitir, eu gostaria de voltar lá. E Artaxerxes disse: tá bom, volta lá. E ele volta. E ele tinha um sonho, porque ele viu a destruição. E ele pensou que ele poderia refazer tudo aquilo. Ele enxergou algo que Deus poderia fazer. Ele viu que o reino de Deus era maior que aquela destruição e que a justiça de Deus era maior do que aquele povo poderia fazer. Portanto, movido por tudo aquilo, ele começa a orar.
o que movimenta o coração de Neemias é o sonho que ele teve. O que tem que movimentar o nosso coração é o sonho que nós temos. E a partir daí, encharcar esse nosso sonho em oração. E os princípios da oração de Neemias são o seguinte: primeiro, devemos orar movidos por um coração profundamente preocupado. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando eu ouvi essas coisas, que coisas? Que o povo de lá estava sofrendo horrores, que eles estavam sendo humilhados, que os muros estavam destruídos, que a cidade estava vulnerável, que os inimigos entravam lá e cada vez mais destruíam o povo. Eu ouvi tudo isso e eu pensei, a cidade de Jerusalém, a cidade onde o povo de Israel se reunia, o lugar onde o templo do Senhor havia sido construído, onde o povo de Israel adorava ao Deus eterno, aquela cidade havia sido destruída e havia um povo que estava sendo que estava sendo humilhado e estava passando necessidade. Isso não era justo. Isso não era justo. Esse não era e nunca foi o projeto de Deus. Portanto, buscar o reino e a justiça de Deus implica em nós buscarmos aquilo que Deus construiu e aquilo que não está sendo aplicado pela construção do sonho de Deus. É olhar para aquilo que Deus havia projetado e aquilo que foi destruído do projeto de Deus e nós corrermos atrás. O problema é que nós estamos com o coração profundamente preocupado com aquilo que foi destruído e o reino e a justiça estão longe de ser aplicados. Neemias enxergou isso, ele sofria por isso, ele se doía por isso e ele buscou isso de todo o coração. Ele foi movido pela dor e pela dor ele buscou o Senhor. Interessante que na maior parte das vezes não é isso que nos faz correr atrás do Senhor. O que nos faz correr atrás do Senhor, em geral, são projetos egoístas. Em geral, são projetos em prol das nossas próprias necessidades. Em geral, não tem a ver com o reino e a justiça, mas tem a ver com o meu reino e a minha justiça. Mas não é algo que afeta a injustiça acometida contra os meus irmãos. Como é que estão as pessoas lá em Jerusalém? Os meus irmãos lá em Jerusalém, eles estão sofrendo lá, disse Ananias. Eles estão passando por necessidade lá. Jerusalém está sem muro e eles estão vulneráveis. Isso comoveu tanto Neemias que ele sonhou com algo maior. Mas as nossas orações, em geral, ela tem a ver com as injustiças em prol daquilo que nós estamos sofrendo. Interessante que quando a gente para pensar nisso, talvez essa seja uma das grandes respostas do que o próprio Senhor Jesus disse: vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir. Porque se vocês soubessem pedir, vocês teriam tudo. Porque em geral vocês só pedem, isso sou eu que estou dizendo, em geral a gente só pede em prol de nós mesmos. A injustiça moveu o coração de Neemias a tal ponto de que ele ficou profundamente preocupado. Segundo o princípio, devemos fazer com que a oração seja a prioridade sobre as outras coisas. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Jejuando e orando. Eu acho interessante que tem muita gente que diz que jejum não é para os dias de hoje. E que essa prática do jejum não é algo comum. E a oração é algo comum a momentos da nossa agenda, mas não ao dia inteiro. Como se a oração fosse parte do dia, o dia fosse de oração e não momentos de oração. Eu vou dizer que nós acordamos e nós oramos antes das refeições e antes de dormir nós oramos, mas nós não temos o costume de orar sem cessar e orar por todos os santos o tempo todo e orar o dia inteiro, como se a oração fosse algo que eu necessito fazer
constantemente e por todas as coisas da minha vida, como se toda a minha agenda fosse encharcada por oração, como se todas as minhas emoções fossem encharcadas em oração, como se tudo aquilo que eu faço tivesse a necessidade de ser orado primeiro para ser feito depois. E como se o jejum fosse uma prática intensa e importante da minha vida, que eu faço e eu tenho o costume de fazer, porque me traz ou me leva ao nível que o Senhor gosta. Por exemplo, nós vivemos em batalha espiritual, e nós enfrentamos, diz Efésios 6, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. E a Bíblia nos ensina que tem determinadas potestades que só saem com jejum e oração. Aí de repente você encontra uma potestade, está aqui a potestade microfone. E aí você encontra a potestade de microfone, você diz: oi, potestade de microfone, agora eu não posso expulsá-la, nem lidar com você, porque eu não jejuei. Espera um pouco, porque agora eu vou jejuar, e daqui a pouco eu volto. E aí você vai, e aí você tira um tempo de jejum, aí você tira uma refeição, você tira uma segunda refeição, ou como muitos têm feito, eu vou tirar um jejum de chocolate, ou eu vou tirar jejum de uma novela, ou eu vou tirar jejum de jornal, eu vou tirar jejum de Facebook. Senhor, esse é o jejum mais difícil da minha vida, eu estou tirando jejum de Facebook. Gente, sinceridade, a gente tem banalizado a nossa vida espiritual, porque jejum é jejum. É quando eu chego diante de Deus e eu digo: Senhor, sem comida eu morro, mas o que eu preciso dizer para o Senhor é: eu tenho um assunto que tem me preocupado tanto, mas tanto na minha vida, que eu vou parar de comer, e eu vou tratar esse assunto como uma prioridade máxima, e eu vou lidar com o Senhor nas horas que eu tiver, ou no tempo que eu tiver, ou vou tirar, abstrair o meu alimento, para gastar tempo com o Senhor, para depender do Senhor, porque este assunto é tão importante, que eu prefiro depender do Senhor, para que o Senhor resolva, para que o Senhor trabalhe, para que a minha vida seja totalmente lidada, movimentada, nutrida pelo Senhor neste assunto. Por isso eu não vou me alimentar, por isso eu vou depender do Senhor. Quando eu faço isso e eu encontro determinadas situações onde eu preciso encarar, eu já estou pronto. Eu não preciso chegar para o diabo e falar: espera aí que eu vou jejuar e eu já volto. Eu já estou pronto. O jejum já é uma prática, já é um costume, já é uma ferramenta que eu faço. É como a oração, já é uma prática, já é um costume, já é algo que eu faço. Porque senão eu tenho que mandar o diabo: você fica sentado aí, eu volto daqui a alguns dias, assim que eu jejuar e me preparar, eu volto para lidar com você. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe isso. É prática. Portanto, devemos fazer com que a oração seja prioridade sobre todas as outras coisas. Por isso que Paulo ensina no Novo Testamento, antes de tudo, a oração. Antes de tudo, jejuando e orando ao Deus dos céus. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Sua família está em crise? Você precisa que isso resolva? É jejuando e orando. Sua vida está em crise? É jejuando e orando. Um projeto como esse é jejuando e orando. Não quero trazer a glória para mim, mas eu jejuei muito por esse projeto. Muito para que Deus confirmasse. Muito para que Deus fosse à frente, muito para que Deus solucionasse algumas coisas, muito para que Deus provasse para nós que era este o caminho que Ele estava seguindo. É jejuando e orando. Senhor, isso é prioridade máxima, é máxima. Por favor, responde, diz, fala. Eu dependo do Senhor, não é de alimento, é do Senhor. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós?
Terceiro princípio, devemos orar de maneira persistente. No mês de Quisleu, novembro e dezembro, mais ou menos, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até que no mês de Nissan, eu estava na presença do rei Artaxerxes e ele me perguntou: por que é que você está com essa cara tão triste? No mês de Nissan, é março e abril. Provavelmente 5 meses depois de choro, jejum e oração. 5 meses de choro, jejum e oração persistente diante do Senhor. 5 meses pedindo para que Deus revelasse o coração dele, pedindo para que Deus inclinasse o coração dele, para que Deus mostrasse o coração dele, para que Deus apontasse o coração dele, para que Deus sossegasse o seu próprio coração. 5 meses insistindo. A gente começa a orar 1 semana de jejum. Senhor, eu vou jejuar 1 semana. Aí de repente, esqueci hoje. Eu estava de jejum, alguém me ofereceu alguma coisa, eu esqueci. E agora, o que eu faço? Continua. Na semana seguinte, você já nem lembra o que você estava orando na semana anterior. A preocupação já se tornou outra. E porque a preocupação já se tornou outra, você já está orando por outra coisa. Porque na verdade aquilo não era tão preocupante assim. E por causa disso você já nem se fez. E nem se... Engraçado isso. A gente não leva a vida tão a sério, ou a gente não ora pelas coisas tão a sério. A gente não ora até ver as coisas de fato modificadas. E eu não sei porquê disso. A impressão que eu tenho, ou as coisas não são tão importantes, ou a gente é tão imediatistas, que se aquilo não foi resolvido no momento que a gente queria, então a gente já passa para outra coisa que a gente quer que resolva naquele momento que a gente quer que resolva. Mas a gente não persiste na oração até ver a situação modificada. Teu filho está com o coração rebelde e você não ora, jejua, até você ver aquela rebeldia extirpada do coração do seu filho. O que eu percebo é que você acaba acostumando com aquela rebeldia e você deixa de orar. Verdade ou mentira? Mas a gente precisa orar. O teu casamento está mal. Você, em vez de orar e jejuar até você ver acabar com essa situação em crise, você põe uns panos quentes em cima dessa crise, até ou a história explodir de vez, ou a próxima crise surgir. Mas você não batalha por isso. E o que a gente percebe é que o que Neemias nos ensinou é que ele chorou, lamentou, jejuou e orou por 5 meses. Por 5 meses. Ele insistiu. Ele insistiu na presença do Senhor. O quarto princípio é que devemos reconhecer que Deus é grande e tremendo. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Deus grande, Deus temível, Deus fiel, Deus misericordioso. Interessante que Neemias, ele em nenhum momento você vê ele falar do tamanho do problema dele, mas ele fala do tamanho do Deus dele.
Mas eu acho interessante como nós gostamos de falar do tamanho do nosso problema. A gente vai para uma reunião de oração e alguém diz: gente, eu quero pedir oração para vocês, porque eu tive uma crise renal, e a minha crise renal foi terrível. Eu tive uma dor absurda, eu vi pássaros na minha dor, estrelas. Eu achei que eu fosse morrer com essa minha crise renal. A pessoa está pedindo oração pelo tamanho da dor que ela teve da crise renal. Alguém corta e diz: rapaz, a tua crise renal não é nada comparado com a que eu tive. Eu já tive 5 crises renais. Eu tive uma tão forte uma vez, que eu abri a água quente do banheiro para poder entrar, ver se o vaso dilatador dilatava dos meus rins. E aí eu entrei na água quente e fiquei lá. A dor da crise renal era tão grande, mas eu não percebi que a água quente estava tão quente que me queimou as costas inteiras. Quando eu saí, eu estava queimado e com a crise renal. Era tamanha a dor, a sua não é nada. Eu tenho crise renal tanta, mas tanta, que eu não saio de casa sem uma cartela de Tramal, de tamanha crise renal que eu tenho. Tem dias que eu não sinto nem, mas assim, eu começo a sentir dor renal, eu já ponho um Tramal debaixo da língua. Mas Tramal se engole. Não, mas eu já deixo debaixo da língua, na via das dúvidas eu já só engulo. Porque a minha crise renal é pior que a sua. Me dá a impressão que a gente gosta de exaltar o tamanho do nosso problema e dizer que a nossa luta sempre foi e sempre será maior que a luta do outro, que os nossos problemas sempre foram e sempre serão maiores que os dos outros. Tem dias que em grupo pequeno eu fico olhando e falando: gente, mas por que isso? Se Jeremias disse que eu tenho que trazer à memória tudo que me dá esperança, eu deveria virar para essa pessoa e dizer: escuta, eu vou dizer uma coisa para você. Crise renal não é nada, porque Jesus Cristo é maior que essa pedra. Se Jesus Cristo quiser, Ele espelha essa pedra, Ele faz uma litopinceria, eu nunca sei falar direito isso aqui, mas Ele quebra essa pedra. Se Ele quiser, Ele tira com a mão, porque Ele é Deus poderoso. Ele pode. É um Deus grande, temível, fiel e misericordioso. Isso é que vale ser exaltado. É reconhecer o Deus grande e tremendo que Ele é. Porque a gente tem a mania de exaltar o problema e não o Deus que nos livra do problema. E é por isso que Jeremias, que escreveu as Lamentações, diz: eu quero trazer à memória tudo o que pode nos dar esperança. Eu gosto muito de uma música de Paralamas do Sucesso que diz: melancolia não dá ibope. E não dá sentar do lado de uma pessoa que só fica reclamando: eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo. Você está com Deus? A minha pergunta é: você está com Deus? Se você está com Deus, Deus resolve. Deus resolve. Porque mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer coisa alguma, porque o Senhor está com você. Então esteja com Deus. Exalte e reconheça o Deus grande e tremendo que está do seu lado. Exalte e reconheça. E bola para frente. Quinto princípio da oração. Devemos orar baseado na palavra de Deus. Neemias diz: lembra-te agora do que disse a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Uma das coisas que a gente precisa aprender hoje é orar baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá a autoridade.
A palavra de Deus é que nos dá a qualificação para pedirmos qualquer coisa em meu nome. É em nome do Senhor Jesus Cristo, não é no meu nome, não é naquilo que eu quero. A gente não pede para mim, mas a gente pede para o Senhor, porque o reino é dele, porque o reino é do Pai, porque o reino continua sendo de Jesus Cristo. A gente não pede coisas para a minha casa, eu peço coisas para o reino de Deus. Eu gosto de ilustrar sempre da mesma maneira, vou repetir a ilustração, mas para ver se entra na cabeça de vocês, porque como eu tenho caminhado, e entra na minha cabeça também, como eu tenho caminhado sempre no meio do povo, às vezes me dá a impressão de que a gente não compreendeu ainda como as coisas funcionam. Dá a impressão de que a melhor ilustração para isso tudo é a daquela do fazendeiro que foi viajar e antes de viajar chamou o gerente da sua fazenda e disse o seguinte: escuta, creditei na loja aqui perto todo o crédito que é necessário para você cuidar da minha fazenda. Daqui a 2 anos eu volto, e quando eu voltar, você presta conta para mim, beleza? Ele falou, beleza. O fazendeiro foi, 2 anos voltou, se passaram, ele voltou, e quando chegou, assim que entrou na fazenda, a porteira caída, a estrada principal da fazenda toda corroída pela erosão, mato de todos os lados, de um lado o pasto todo maltratado, as vacas magras, do outro lado o pasto também maltratado, e ele foi subindo, o lago dele que tinha bonito, na frente da casa sede, o lago praticamente seco, e ele falou assim, opa, tem alguma coisa errada. Ele olhou a casa sede destelhada, mal pintada, o mato crescido, o pomar todo maltratado, já as plantas, as árvores todas mortas. Ele falou, eu tenho que conversar com o meu gerente. Ele foi indo para a casa do gerente. Quando chegou na casa do gerente, a casa murada, 6 metros de altura de muro, com cerca elétrica, câmera infravermelho, o portão automatizado. Assim que ele parou na frente do portão, o portão com as iniciais do nome dele, do gerente, em dourado, foram se abrindo assim. A estrada principal da casa do gerente, um brinco maravilhosa, com orquídeas e sei lá eu o que mais aqui do lado, eu não manjo nada mesmo, então aquelas hortênsias, orquídeas, hortênsias e... eu só lembrei de um nome que não é bonito. E aí foram subir assim do lado, assim, e aquele negócio bonitinho e toda floridinha, e não sei o quê, e ele falou, opa, tem alguma coisa errada. Do lado um lago, o lago com um jet ski todo dourado, e de repente sobe um submarino de dentro do lago, as carpas cabeçudas pulando, e aquele lago não faltava água, até transbordava a água, assim, sobrava e desbanjava a água. Ele falou, tem alguma coisa errada. E ele foi estacionar, tinha uma caminhonete importada do lado da caminhonete um carro importado, do lado do carro importado um touro gigante, bonito, forte, preto. Olhou para ele e fez, falou, beleza. Ele entrou. Assim que ele foi entrando na casa, tinha uma sala com home theater feito pelo Emerson, funcionando, brilhante, mas sim, incrível home theater, 18.3 surround sound, Dolby, estéreo, não sei o que, tela de 78 polegadas, e estava a dona da casa sentada na casa. Beleza, Zé, o que você está assistindo? Vale a pena ver de novo em 3D, você quer assistir comigo? Não, mas o que você está assistindo? O Rei do Gado. Aí ele falou assim, não quero assistir, eu quero falar com o gerente. Onde ele está? Ele está na cozinha. Está fazendo o que lá? Um cheiro de café coado novinho, que era mineiro, né? Café coado novinho, e estava comendo broa de milho com queijo mineiro branco. E aí ele chegou lá e falou assim, escuta, tem alguma coisa errada. Porcelana douradinha em cima, assim, bonita, coisa linda. Aí ele virou e falou assim, era mineiro, né? Falou assim, Joel, me responde aqui. Era mineiro. Me responde aqui, o gerente chamava Joel. Joel, me responde aqui.
Não entendi o que aconteceu, cara. Eu viajei, mandei você cuidar da minha fazenda e lhe dei crédito para você cuidar da minha fazenda. Cheguei aqui, a minha fazenda está destruída, mas a sua casa está um brinco. O que foi que aconteceu? Sim, ué. O senhor não deixou o crédito lá? Deixei. Eu usei o crédito para mim. E mantive tudo para minha casa. Às vezes eu acho que a oração a gente utiliza dessa maneira. Como se a gente utilizasse todo o crédito para as nossas coisas. Sendo que o crédito da oração é para o reino de Deus e para a justiça de Deus. E para o reino e para a justiça o crédito é ilimitado. Por isso que a Bíblia diz assim: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Imagina eu, que sou bom, o que eu não sei dar para vocês. Por isso, qual é o pai que quando um filho lhe pede pão, o pai lhe dá pedra? Quando o filho lhe pede peixe, o pai lhe dá uma cobra. Vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir. Vocês ficam pedindo o que vocês querem só para si. Vocês têm que aprender a pedir de acordo com a minha palavra. Aí vocês vão ter tudo o que vocês pedirem, de acordo com o meu nome. Porque vocês vão pedir para o reino e para a justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e essas demais outras coisas vos serão acrescentadas. Mas para o reino e para a justiça, o crédito é ilimitado. Tudo o que a gente precisa para o reino e para a justiça, sempre sobra. Sempre tem de sobra. O sexto princípio é que devemos reconhecer nossos pecados e nossas limitações. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Uma das coisas que eu imagino e penso é que hoje em dia nós temos tido tão pouco contato com a palavra de Deus e com Deus, que eu creio que a gente quase não sabe quais são os nossos pecados. E se a gente parasse para orar e falar assim, faça um tempo de confissão, um tempo onde você vai colocar diante de Deus quais são os pecados, são poucas pessoas que sabem hoje confessar de fato quais são os seus pecados. São poucas pessoas que gastariam tempo dizendo, Senhor, eu preciso mudar nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Senhor, me ajuda a ser diferente. Eu creio que muitos de nós não têm nem noção de quais são os seus pecados. Isso eu digo porque, vez após outra, eu também tenho dito alguns exemplos. Se morresse hoje, chegasse na porta dos céus, e aí está Deus sentadinho lá, e Ele perguntasse, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? 99% das pessoas têm respondido, entre os acertos e os erros da minha vida, eu tenho acertado mais do que eu tenho errado. O reconhecimento da graça e da cruz tem sido muito pouco. Significa que o pessoal tem reconhecido muito mais os seus acertos do que os seus erros. E na boa, se a gente fosse fazer um filtro nas nossas vidas mesmos, e nós olhássemos para Jesus Cristo, eu acho que salvaria pouca coisa boa, e muita coisa que a gente precisa mudar. Porque a referência é Jesus Cristo, o padrão é Jesus Cristo, o molde é Jesus Cristo, e para eu estar moldado, padronizado, referendado a Jesus Cristo, está muito distante. O problema é que eu tenho pouca identidade ou identificação com Jesus Cristo. Eu não tenho acompanhado de perto. Por causa disso, o reconhecer os meus pecados está distante, está longe, está confuso, não está claro.
eu acabo me perdendo nisso tudo. Uma das coisas que você deveria fazer é começar a fazer um inventário mesmo. E o inventário não é inventar. O inventário é olhar para aquilo que você tem. Quais são os meus erros? Quais são os pensamentos errados? Quais são as condutas erradas? Quais são os palavreados errados? Quais são as reações erradas? Anota e começa a pedir para Deus modificar. Tenho falado muito isso entre os casais, e casais não entendem isso. Os casais chegam num conflito, aí vem lidar comigo naquele conflito. Tá bom, a primeira coisa que vocês precisam mudar é a maneira como vocês se tratam. Ah, mas ela me trata assim. Então, a maneira como você está respondendo para ela, dizendo que ela trata assim, você já está errado. Você tem que dizer assim: querida, a forma como você está se referindo a mim agora machuca um pouco o meu coração. Pode até parecer meio boiola, assim, mas essa é a maneira como você tem que dizer. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Então, até a maneira como você expõe o seu coração, você tem que mudar. Porque você fala, eu não gosto do jeito que ela fala, você já está errado, cara. Então, você tem que retroceder, voltar um passo atrás. É duro, é difícil, mas é assim. Entendeu? Quer dizer, tem que ser assim. Senão não vai. Senão não vai. E a última, o último princípio. Devemos ser específicos em nossas orações, se quisermos respostas específicas. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Este homem era o rei Artaxerxes. O que Neemias queria era que Deus pegasse o coração do rei e fizesse com que o rei fosse bonzinho e aceitasse o pedido dele de poder voltar a Jerusalém. Apesar dele ser o copeiro, aquele cara que arrumava a mesa dele, que experimentava a comida antes, que ajeitava os talheres, e quando o rei sentava, ele ia lá e estava tudo pronto. E ele abriu mão do serviço, talvez o rei ficasse sem aquele cara que lhe servia. E ele disse: Deus, o rei vai ter que entender tudo isso. E eu preciso que o Senhor me dê essa resposta específica. Uma oração específica. E, gente, eu quero te desafiar, são poucos capítulos do livro de Neemias, e é uma história tão bonita. Ele foi para Jerusalém, ele desafiou o povo, e ele motivou o povo de tal forma que o pessoal ia trabalhar numa mão com a pá, na outra mão com a espada. Porque tinha inimigos que vinham contra eles. E sempre num projeto de Deus vem inimigos, sempre, sempre. Não pense você que num projeto de Deus a gente vai levantar e dizer: agora nós vamos levantar um projeto de Deus, e vem aquela calmaria. Essa semana eu estava com o Rodrigo na reunião de diretoria e dizendo: puxa, a gente está passando por um período bravo. Eu, o Rodrigo, a Rê, a Dani, a Lili, e eu falei assim: a minha oração é que depois de tudo isso passar, eu espero uns 2 dias de calmaria. Porque está tão bravo o período, que se a gente tiver 2 dias de calmaria, estou feliz. Porque tantas lutas que a gente vem enfrentando. Porque é luta em cima de luta, tem sido pressão em cima de pressão, tem sido opressão em cima de opressão. E a gente não pode esperar outra coisa. E tinham 3 exércitos, 3 nações, principalmente 3 caras que eram diabólicos, que queriam ver a destruição de Neemias, não queriam ver o muro reconstruído de forma nenhuma. E esses 3 caras atazanavam, mas Deus fazia Neemias sacar o que estava acontecendo antes mesmo desses caras tramarem.
E eu acho isso bacana, como Deus fazia Neemias ser esperto. Mas por que Neemias era esperto? Por causa da oração. Por causa da oração. E ele reconstruiu os muros. Ele recolocou as portas. E depois Esdras veio e reconstruiu o templo. E eles restauraram a adoração em Israel. Sabe por quê? Porque tudo começou com um sonho e uma oração. Um sonho e uma oração. É assim que começam os projetos de Deus. É sonho e oração. Sonho e oração. Porque Deus transforma a gente. A gente não precisa de muita coisa. Deus começa a nos incomodar. Deus começa a mostrar o que precisa ser feito. Deus mostra a dor da injustiça. Deus mostra o que precisa ser modificado. A gente vai começar a modificar. A gente vai mexer contra o exército inimigo mesmo. A gente vai colocar a mão em vespeiro. Tem muita gente que não vai ficar feliz com o que a gente está fazendo, mas não importa. O projeto continua sendo de Deus. E se o projeto é de Deus, nada pode nos parar, diz o Patrick. Nada pode nos parar. E a gente vai em frente. E a gente vai lutando. E a gente vai em frente. E a gente vai lutando. Por isso as orações têm que ser específicas. Senhor, a gente precisa disso. Senhor, a gente precisa disso. Senhor, a gente precisa disso. Como igreja, nós estamos dando um próximo passo. O projeto do próximo passo. Está ligado aí todo o próximo passo. A gente disse o que a gente tem feito, da arca, da nova geração, da geração criança, do novo espaço de convivência, das áreas de ensino e assim por diante. Depois você pode viver o projeto como um todo, o que foi feito. A gente tem um desafio financeiro. Isso tudo a gente apresentou semana passada. Isso é um projeto específico que nós gostaríamos de orar. Nós vamos orar por tudo isso. Você pode desenvolver projetos específicos para a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Você pode e deve pedir: Senhor, eu quero uma transformação disso. E em cima disso você vai olhar para a palavra. Eu estou angustiado, eu estou abatido, o meu coração está preocupado com isso. E você vai interceder até isso modificar. Como igreja, esse é o nosso desafio. Este é o nosso desafio. Como indivíduo, como pessoa, você tem o seu. E vamos juntos, gente. Isso é igreja. Vamos caminhando. Mas o princípio de tudo, ou o começo de tudo, o primeiro passo é a oração. E tem que ser. Uma igreja tem que ser pontuada em oração. Tem que ser pontuada em oração. E eu quero parar aqui e dar oportunidade para a gente orar. Pega 2, 3, 4 pessoas e ore por esse projeto. Gaste um tempo orando por isso aqui. E daqui a pouco eu venho e a gente termina orando, tá bom? Senhor Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos deixou a história de Neemias. Uma história tão bonita de um cara tão ousado, que foi tocado pelo Senhor num projeto tão desafiador da reconstrução dos muros de Jerusalém. Sujeito que teve que enfrentar tantas lutas, dissidências, confrontos, oposição, inimigos, falta de recursos, mas ao mesmo tempo a tua boa mão foi tão presente com ele, e ele teve tanto apoio de pessoas inesperadas, Pai. Isso fez com que o próprio rei concedesse todo o apoio a ele, desse todos os recursos que ele precisasse. O Senhor mobilizou e capacitou o povo de Israel de maneira, ou em tempo recorde, a construir todo aquele muro, enquanto nem os inimigos perceberam a rapidez, ó Deus.
Que história bacana, que história bonita. Mas a gente percebe que ele começou tudo aquilo com a oração e com aquele incômodo. Como ele ficou preocupado com aquela história, indignado com a injustiça. Por isso a primeira coisa que eu peço é que para esse projeto que o Senhor está dando para a nossa igreja, que o Senhor coloque no nosso coração como igreja uma indignação em relação à injustiça nos locais onde nós estamos, ó Pai. Que nós possamos enxergar o Teu reino, que precisa ser aplicado, estabelecido, instaurado no meio dessa cidade e nas regiões vizinhas, ó Pai. Por isso a nossa igreja precisa se transformar numa igreja acolhedora, que promova cura social, renovação. Enfim, Deus, a nossa oração é que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, para que todo esse meio seja transformado, Senhor Jesus, por nosso intermédio, mas que sejamos transformados pela Tua palavra em primeiro, Deus. Por isso, levanta um povo transformado, levanta uma igreja transformada, transforma as nossas famílias, nos transforme, Deus. Essa é a nossa oração, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém.